Olá! Seja bem-vindo ao Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Veja nesta edição. As desigualdades no mercado de trabalho para homens, mulheres e pessoas LGBTs. A professora da UFMT, Vera Bertolini, fala sobre o assunto na nossa entrevista de estúdio. No quadro Decisão, Justiça mantém justa causa a motorista de ambulância dispensado por direção perigosa. Vamos falar também sobre os preparativos para a terceira corrida do trabalho. A preocupação número 1 nossa é a garantia da segurança de todos os participantes. Veja também os destaques no Giro da Semana e no quadro Tome Nota. Tudo isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. A gente abre essa edição falando sobre a terceira corrida do trabalho. As inscrições para a prova foram um sucesso e foram esgotadas em apenas 3 horas. Agora, um novo lote será aberto esta semana. A corrida será realizada no dia 1º de maio. Veja a reportagem. Hoje é dia de corrida no parque. Para eles, a atividade física é paixão antiga. Vai além de uma meta para ter saúde e qualidade de vida. A Adriana treina quase todos os dias. Pausa só no fim de semana. Eu tenho 5 vezes na semana, que eu treino. Eu tenho musculação uma vez, pilates um outro dia da semana. E aí eu faço treinos de velocidade e de resistência. O Marcelo também corre quase todos os dias. Atividade que ele pratica desde a adolescência. Agora, o motivo de tanto empenho é ter um bom resultado na corrida do trabalho deste ano. Sim, a gente está desde a primeira, essa é a terceira edição. E para nós é uma grande satisfação poder participar dessa competição, porque é um momento onde a gente reencontra os colegas que no dia a dia a gente quase que não consegue ver devido à correria, E também os amigos que a gente traz aí para correr. Então isso é muito bom. Adriana e Marcelo são servidores da Justiça do Trabalho. Cada um tem seu treino, sua estratégia para ter bons resultados. Nas 2 primeiras edições da corrida, eles foram premiados. Dessa vez, querem repetir o resultado. A Adriana está sempre preparada. No momento, eu estou me preparando para uma maratona, mas vou fazer adequações para o treino de velocidade, para esses 7 quilômetros que serão um desafio. As premiações que você ganhou na corrida do trabalho, todas elas você chegou no pódio? Sim, eu ganhei a primeira, fiquei muito feliz em ser a ganhadora da primeira versão, porque é sempre muito importante a primeira versão. Na segunda eu também obtive êxito em ficar em primeiro colocado e agora nesse desafio aí, terceira corrida, vamos ver, eu vou me empenhar bastante, vamos tentar. A gente faz uns treinos aí 3 a 4 vezes por semana na parte da corrida em si. E nos dias alternados a gente faz aí alongamento e ginástica localizada para poder chegar bem aí na prova. A edição deste ano tem novidades. Uma delas é a distância da prova, 7 quilômetros para adultos. Para o trajeto de 7 quilômetros, que a gente passa a ter nessa prova, nós saímos daqui, a largada será aqui nessa rua, aqui nessa lateral aqui do tribunal. Ele pega sentido Assembleia, passa pela Assembleia, Fórum. Em frente ao fórum é que nós chamamos de bate-volta, No fórum ele vai ter um retorno, aí volta pela sentido Assembleia, naquela entrada lateral ali do Detran, passa por trás do Detran. Uma novidade é que nós estaremos passando por dentro do Parque das Águas, vai dar uma volta dentro do Parque das Águas, sai do Parque das Águas, sentido a chegada. Nas outras edições tinham 5 e 10 quilômetros, então meio que dividia a galera, Então a gente queria correr com alguns colegas, mas eles iam correr na de 10, a gente corria na de 5. E esse ano não, esse ano vai estar todo mundo junto, a galera toda vai estar junta e vai um percurso só. E eu acho que vai ser bem bacana esse ano. Qualquer pessoa pode participar da corrida do trabalho, atletas profissionais ou então amadores. A corrida, você já sabe, será no dia 1º de maio, feriado. Lembra da última corrida? Um mar azul e amarelo enfeitou o Centro Político Administrativo. Para este ano, a expectativa é maior ainda. Esse ano foi em termos de tempo de inscrição.
né? Em 3 horas nós fechamos aí 1.500 vagas. Durante todo o trajeto nós teremos postos de hidratação, colocando staff, polícia militar, CEMOB, bombeiro, exército que apoia a gente também, equipe médica, né? A própria organização que vai estar envolvida, o diretor da prova. Então vai estar todo mundo aí envolvido. A preocupação número 1 nossa é a garantia da segurança de todos os participantes. O atleta ele tem um seguro de vida, né? E nós temos também o seguro do evento. Então, tanto quem está realizando e quem está participando, ele vai estar garantido de qualquer ocorrência que possa vir surgir. E para quem ainda não se inscreveu, procure o site corridadotrabalho.com.br. Nós vamos estar soltando mais essas 200 inscrições, esse lote extra, né? Nos próximos dias, essa próxima semana? Tudo indica que semana que vem a gente vai estar já lançando o lote já e vai ter divulgação maciça aí né, com o nosso parceiro, com a TV Centro Médica, nas mídias sociais, todo mundo vai estar sendo comunicado. You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way, but we are 2 worlds apart, can't reach to your heart when you say I want it that way. Tell me why ain't nothing but a heart. No quadro Decisão, a Justiça manteve a demissão por justa causa de um motorista de ambulância. Veja os detalhes com a repórter Sinara Álvares. A Justiça do Trabalho manteve a justa causa aplicada a um motorista de ambulância em Sorriso. Ele foi dispensado por dirigir de forma irresponsável, colocando em risco a vida das pessoas que ele socorria e dos outros profissionais da equipe. O próprio motorista reconheceu durante o processo que cometeu algumas irregularidades, como dirigir acima da velocidade e usar fone de ouvido. Colegas de trabalho também confirmaram que ele dirigia de forma irresponsável, dando inclusive cavalinho de pau durante o serviço. Com base nessas evidências, a Vara do Trabalho de Sorriso avaliou que a empresa comprovou os motivos que levaram à justa causa. A Prefeitura de Juína adquiriu 3 ônibus para estudantes com recursos de ações trabalhistas. Saiba mais sobre esse e outros assuntos no Giro da Semana. Estudantes da zona rural de Juína foram beneficiados com a doação de 3 ônibus escolares. Os veículos foram adquiridos com recursos de ações civis públicas que tramitam na Vara do Trabalho da cidade. Cerca de 150 estudantes serão beneficiados com a doação. O projeto Geração Saúde, realizado pela Prefeitura de Alto Araguaia, em parceria com a Justiça do Trabalho, ficou entre as 20 melhores ações de saúde de Mato Grosso. Agora, o projeto será apresentado em Brasília, no Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, em julho. O objetivo da ação é levar práticas esportivas aos grupos de idosos, hipertensos e diabéticos. Em Sinop, 200 trabalhadores de 20 empresas que atuam na construção civil participaram de uma palestra sobre prevenção de acidentes no trabalho. O objetivo foi alertar sobre os riscos da desatenção no canteiro de obras e a falta de respeito às normas de segurança do trabalho, o que coloca em risco a saúde e a vida dos trabalhadores. O evento foi organizado pelo GETRIM, Grupo de Trabalho Interinstitucional da Justiça do Trabalho, com o Sindicato dos Trabalhadores e as empresas. No Tome Nota de hoje, veja 5 dicas sobre rescisão de contrato. Empregadores e empregados devem observar algumas regras no momento de encerrar o vínculo empregatício. Por isso, Tome Nota te explica 5 coisas sobre a rescisão contratual. O contrato de trabalho pode ser rescindido por decisão da empresa, do empregado ou por acordo entre as partes. A anotação do fim do contrato na carteira de trabalho é documento hábil para requerer o seguro-desemprego e o FGTS.
Independentemente da causa ou modelo da rescisão, a empresa deve especificar a natureza de cada pagamento feito ao empregado e discriminar o valor relativo às parcelas. Quando o vínculo empregatício chegar ao fim por acordo, o empregado receberá apenas metade dos valores referentes à indenização do aviso prévio e do saldo do FGTS, podendo sacar até 80% do fundo. Nesses casos, o profissional também perde o direito ao seguro-desemprego. As demais verbas trabalhistas deverão ser pagas integralmente. O empregado pode considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, correr algum tipo de risco ou sofrer assédio constante dos superiores. A partir do término do contrato, a empresa tem até 10 dias para entregar ao empregado os documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, assim como o pagamento dos valores de rescisão ou recibo de quitação. Essas foram as 5 dicas de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. TST-Tube é a Justiça do Trabalho, sempre com você. Vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, a professora da UFMT, Vera Bertolini, participa de um bate-papo sobre as desigualdades no mercado de trabalho. Não saia daí, a gente volta já! Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. No Brasil, cerca de 2.700.000 crianças, entre 5 e 17 anos, se encontram em situação de trabalho irregular. Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Uma campanha da Justiça do Trabalho. Na hora de pensar em segurança, algumas coisas podem ser deixadas de lado no trabalho. Talvez por achar que não são necessárias, ou porque até atrapalha. Não importa o trabalho, o melhor negócio é sempre valorizar a vida. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. A Justiça do Trabalho só existe no Brasil? Mitos e verdades sobre Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho está em diversos lugares do mundo e há muito tempo. Em alguns países, ela existe desde o século XIX. Na França, sua origem é ainda mais antiga, vem da Idade Média. A Justiça do Trabalho, aliás, é bastante comum na Europa. Na Alemanha, maior economia do continente, o sistema é igual ao nosso aqui no Brasil. Juiz local, que equivale às varas do trabalho. Tribunal estadual, semelhante aos nossos TRTs. E Corte Superior, como o nosso Tribunal Superior do Trabalho. Na Inglaterra, existem os tribunais de emprego, com 2 instâncias para julgamento de ações trabalhistas. Também temos cortes de trabalho na Suécia, Noruega e Finlândia, nações que estão no topo do ranking quando o assunto é desenvolvimento. Na América Latina, outros países contam com a Justiça do Trabalho. Chile e Argentina são alguns deles. E essa lista só aumenta. Em todos esses países, a Justiça do Trabalho está presente para resolver conflitos entre empregadores e empregados, garantindo que os direitos de cada um sejam respeitados. Agora você já sabe, a Justiça do Trabalho não existe só no Brasil, mas em todo o mundo. Gostou? Compartilhe!
Reafirmando seu compromisso com a transparência e a cidadania, o TRT Mato Grossense disponibiliza em seus sites os mais variados tipos de informações e serviços. Além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente. Acesse já www.trt23.jus.br. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Olá, hoje nós vamos falar sobre preconceito no mercado de trabalho. O que é preciso para que todos, independente de sexo ou orientação sexual, possam ter o seu espaço e serem tratados de forma igual. O que é preciso? Sobre esse assunto nós vamos falar com a professora da UFMT, também especialista em violência de gênero, políticas sociais, cidadania e homofobia, professora Vera Bertolini. Professora, obrigada por participar conosco. Bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço, é sempre um prazer discutir essas questões tão perturbadoras para o nosso cotidiano e cidadania, né? Que bom. Professora, muita gente questiona, mas tem até um dado do IBGE que fala justamente disso. As mulheres, elas estudam mais, ganham menos e ainda passam mais tempo ocupadas com tarefas domésticas do que os homens. Por que isso? Na verdade, essa discussão, ela já vem de algum tempo, ainda que para a história é um tempo muito limitado para a gente poder tentar mudar essa realidade, né? Para você ter uma ideia, o movimento feminista, o movimento de mulheres, ele levanta o véu para essa discussão, né, dessa realidade tão desigual entre homens e mulheres a partir da década de 60. Isso nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e no Brasil, com o advento da ditadura militar, a gente teve impedimento de falar sobre essas questões, né? Então, assim, com a criação dos núcleos universitários no Brasil, nas universidades públicas, que essa discussão ela veio pautar, então, pesquisas e reflexões. Sim, por que é que essa realidade ainda se dá, né? Por que é que as mulheres trabalham mais, agora trabalham mais onde? Não inserida no mundo do trabalho, elas trabalham mais em casa, porque há um acúmulo de atividades com aquela velha hipótese, né, de que a casa nos pertence, portanto, nós é que temos que cuidar dela. Então, ainda que nós tenhamos nos inserido no mundo do trabalho, em pé de igualdade praticamente com os homens, mas a casa ainda nos pertence. A gente ainda arrasta essa casa nas costas, né, em decorrência de uma questão cultural que precisa ser mudada. Professora Vera, em específico no mercado de trabalho, não só a questão salarial e as oportunidades diferentes. Por quê? Veja você, acho que dá para a gente ilustrar muito bem. Hoje nós somos a maioria das pessoas, né, em idade útil, né, para o trabalho, nós somos a maioria com nível de escolaridade alto, né? A maior parte dos artigos científicos publicados no Brasil e no mundo são originários de pesquisadoras mulheres, né? Agora, por que existe essa desigualdade, né? Exatamente porque há no nosso imaginário uma desvalorização para o trabalho da mulher. Há aquela ideia de que as mulheres são menos hábeis para administrar, que as mulheres são mais emoção e menos razão, de que para comandar ou para estar inserida no mundo da política é preciso ter sangue quente, né? Bater na mesa, etc., e que as mulheres não teriam esse perfil. Daí, então, a gente vai ter essa percepção de que o universo privado, o espaço doméstico, esse é o adequado para receber as mulheres. E aí, então, estabelece as diferenças. Os homens saem para o mundo externo, né, para os espaços de poder, para os grandes cargos empresariais, né, para as grandes atividades, enquanto as mulheres ficam, ainda que com nível de escolaridade alto, fica no espaço doméstico. Ainda nessa linha de pensamento, essa pesquisa recente feita pelo IBGE mostra um dado que chama muita atenção. Quanto maior o nível de escolaridade, maior a desigualdade. Por que esse contraste tão grande?
Então, isso se agrava, né, quando a mulher está ainda em idade do processo reprodutivo, quando ela ainda pode gestar, ela pode parir, né? Então, isso fica muito mais agudizado, porque é a mesma história, né? Assim, como a nós é dada a oportunidade única, né, a possibilidade única de gestar e de parir e de amamentar, estende-se cultural e socialmente tudo aquilo que decorre dessa imagem, né, do gestar, do parir. Ou seja, o cuidado, a produção do alimento, o adoecimento, tudo isso é como se fosse da carga, né, exclusiva das mulheres. Razão porque as empresas, né, não querem ou preferem contratar homens ao invés de mulheres, em especial aquelas que ainda podem vir a engravidar, enfim. Porque isso significa onerar o empregador, né, por conta de licença maternidade, por conta também de que se entende que compete única e exclusivamente à mulher levar a sua criança para um hospital quando ela adoece, para uma reunião de pais, de mães na escola. Quem vai, né? Raríssimas exceções, os homens comparecem. Fora disso, as mulheres é que têm essa responsabilidade, né? E o que nós temos como um agravante muito sério, né, que não contribui também para que a gente invista mais nessa inserção no mundo do trabalho, são os aportes em termos de políticas públicas, né? Quer dizer, nós temos um número reduzidíssimo de creches, muito embora a creche tinha que ser também para o trabalhador, assim como para a trabalhadora, mas ainda nós temos essa reflexão de que o filho é da mãe mesmo, né? Então, a creche, é preciso que tenha creche para que as mulheres também tenham mais tranquilidade para se inserir no mundo do trabalho. E desempatar, então, essa polêmica aí de competição, né, que existe. Justamente sobre esse ponto, para haver esse equilíbrio na profissão, os desafios, o que é necessário? Desafios são inúmeros. Eu penso que nós avançamos no processo de conquista de direitos, tivemos uma fase extremamente rica nos últimos 20 anos, já no governo Fernando Henrique Cardoso, havia uma preocupação em dar esse protagonismo às mulheres. E agora a gente vive num momento de um retrocesso muito grande. É preciso que a gente fale sobre as desigualdades de gênero. É preciso que a gente demonstre de que forma que essas desigualdades impactam negativamente na vida das mulheres e também das pessoas que têm uma outra orientação sexual, né? De como é que elas vivem, como que elas estão subsumidas nas estatísticas, né? Qual é o tipo de vivência que elas têm no seu cotidiano, quais os desafios que elas enfrentam com relação às inúmeras violências que nós temos. Então, falar, dar voz a essa questão que é altamente desafiadora, que é a promoção da equidade de gênero, né? Elas não podem nos calar com relação a isso, no âmbito da escola, no âmbito das políticas públicas. Há que se tratar diferentemente, né, aquelas pessoas que são tidas como desiguais, né? Quer dizer, então, políticas afirmativas são necessárias para que a gente dê conta de equacionar esse imbróglio, né, que a cultura nos impôs, né? Estamos falando sobre mercado de trabalho e essa diferença que há, esse preconceito entre homens e mulheres. Professora, agora quando o assunto nós falamos da diferença entre homens e mulheres, e quando tem outra orientação sexual, o preconceito ainda é maior, o desafio é bem superior? Pois nós somos, assim como as mulheres, né? A população LGBT, aí lésbicas, gays, travestis, transexuais, bissexuais, somos tidos como minorias, né? E que se você junta, pelas estatísticas, as mulheres são maioria na população do mundo, né? E a população LGBT é um número bastante significativo, mas somos tidos como minoria exatamente porque nós não ficamos à margem
né, do processo de inclusão social. Para essa população, a população LGBT, os desafios são infinitamente maiores, porque nós vivemos numa sociedade normotrófica, né? Quer dizer, aquele que está fora do padrão de normalidade, né, como se essa normalidade existisse, ele é tratado como um diferente, como uma coisa, como um objeto. Razão porque a população LGBT ela tem um baixíssimo índice de escolaridade, porque são expulsos muito cedo de casa quando expressam a sua orientação sexual diferente da heteronormativa, né? A família é a primeira a excluir, né? Elas são presas fáceis, né? De pessoas que manipulam o seu corpo, que exploram sexualmente, né? Levam para as suas casas, mas tutelam como se essas pessoas fossem donas e essa pessoa fosse escrava da outra. E lógico, sem um nível de escolaridade importante, né? Elas vão se inserir no mundo da prostituição, se envolvem de forma bastante fácil também no mundo da criminalidade, da droga, enfim. Então, são pessoas excluídas socialmente porque são diferentes dessa orientação heteronormativa, né? É um outro desafio também, decorrente da ausência de políticas. Para você ter uma ideia, no Brasil, nós temos 3 doutoras que são travestis, né? Então, isso é grave, né? Travestis e transexual também. É muito pouco, né? Então, é preciso criar oportunidade. E me preocupa muito, né? Porque as políticas de apoio a essa população, historicamente, outside, elas estão subsumidas agora, né? É como se fosse, há um incentivo para o massacre a essa população, morte a gays, a travestis, transexuais e lésbicas, né? E não oportunidade via políticas públicas para inserção no mundo do trabalho, melhorar a escolaridade, enfim, lamentável. Lamentável mesmo. Para encerrar nossa participação, o que fazer justamente para que haja esse equilíbrio entre todos? Então, acho que é uma iniciativa muito importante dentro de um espaço do trabalho, né? Aqui, você abrir essa oportunidade de falar sobre essas questões, né? Então, eu acho que assim, discutir isso nos locais de trabalho, incentivar a adoção de uma política que, de fato, estude e evidencie na política de educação essas desigualdades. Os meios de comunicação, obrigatoriamente, precisam rever suas pautas, né? No mundo das artes, criar espaço, arte e esporte, criar espaço para essas populações. E à medida que você dá visibilidade para essa discussão, você também vai ajudando a elevar um pouco mais o patamar da inclusão, né, da igualdade. Eu acredito, acho que a gente teve avanços importantes, estamos num momento agora, né, de inflexão, mas eu acredito que os movimentos sociais têm protagonizado um espaço extremamente rico, né, para dar visibilidade a todos esses sujeitos que são seres humanos e, portanto, portadores de direitos humanos, né, e de inserção social. Seres humanos que merecem todo o respeito. Nós falamos com a professora Vera Bertolini. Muito obrigada por participar conosco, falar também de um tema tão atual. Obrigada, eu que agradeço e estou sempre à disposição. Muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Lembrando que você pode rever esse programa quando quiser. Acesse aí a página do TRT no YouTube. O endereço aparece na sua tela. Aproveite também para seguir o Tribunal nas redes sociais e fique por dentro do que ocorre na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada pela companhia. Até o próximo programa.